Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre as leituras que eu fiz em novembro, né? Eu coloquei o que eu queria ler, o que eu iria ler, mas eu não falei quais foram as impressões. Então hoje eu venho com um vídeo para falar sobre as impressões que eu fiz, tá bom? Então vamos lá. Eu li só 2 livros em novembro. O livro do Dickens eu não consegui ler, então vai ficar posteriormente, não deu tempo. Então os livros que eu li foram O Silêncio da Chuva, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, e O Homem Invisível, do Wells, tá? Nessa capa maravilhosa aqui. Bom, então vamos começar com as impressões, não é resenha, tá bom, gente? As impressões que eu tive desse livro aqui do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Eu nunca li nada, nunca tinha lido até o presente momento, nenhum livro do Garcia Rosa. Eu tinha ouvido falar, se eu não me engano, a Denise falar sobre este livro e eu fiquei super interessada. Então coloquei no meu caderninho de querências e foi ficando até que surgiu a oportunidade de comprar. Diz aqui que esse livro aqui foi o primeiro romance policial do Garcia Rosa e que já como primeiro romance policial ele já ganhou os prêmios Nestlé e Jabuti, tá? Então vou contar um pouquinho sobre a história dele, tá bom? É um romance policial, como eu já disse. Nós temos aqui alguns personagens principais. O personagem principal mesmo é o Dr. Espinosa, que é o detetive. Obviamente, se é policial, teve um assassinato aqui, ou um suposto assassinato. Então vamos lá. O assassinato, entre aspas, é do Ricardo Carvalho, mas o que eu vou contar agora não é spoiler, porque já é falado assim na primeira página do livro, tá? Nessa página aqui, antes do primeiro capítulo, tá escrito aqui as 2 partes, já vai contar o que aconteceu. Na verdade, o Ricardo Carvalho, que é um empresário muito importante de uma empresa multinacional, uma empresa muito grande, ele se suicida. Né? Ele atira em si mesmo e ele deixa uma carta com o dinheiro e o revólver. Mas quando os policiais chegam e, consequentemente, o Dr. Espinosa é chamado para esse caso, eles não encontram a carta, nem o revólver e nem o dinheiro. Então, eles deduzem que o Dr. Espinosa foi assassinado. E aí começa toda a saga, a procura para desvendar o porquê e quem assassinou o Dr. Ricardo. Aí nós temos personagens também, a Bia Vasconcelos, que é a esposa do Dr. Ricardo, o Júlio, que é um possível caso da Bia, né, um possível caso, eu não vou dizer se é ou não, a Alba, que é a namorada do Júlio e que depois tem alguma coisa com o Dr. Espinosa, a Rose, que é a secretária, o Max, que é um outro personagem também que conhece a Rose. Bom, aí o que acontece? Eles vão, o Dr. Espinosa vai, então ele é designado para cuidar desse caso, para saber quem foi que matou, para desvendar esse caso. E de repente a Rose, aí já passa por um capítulo lá onde a Rose liga para a doutora Bia. A doutora Bia, se eu não me engano, agora acho que ela é arquiteta. Ela liga para a doutora Bia para falar que tem alguma coisa muito importante para dizer. Só que a Rose nunca chega ao apartamento da doutora Bia. E aí o que acontece? Além do assassinato, nós temos um desaparecimento. A Rose desaparece. E aí eles vão procurar encontrar a Rose, né? Na verdade, o Dr. Espinosa, mais um agente, um amigo dele, vai tentar achar a Rose para descobrir o porquê, né? O que tinha envolvido, né? E a história toda vai sendo criada em cima disso. Além dele ter descoberto, além dele descobrir quem foi que matou o Dr. Ricardo Carvalho, ele também tem que descobrir o paradeiro da Rose.
até que outro assassinato acontece e mais outro assassinato acontece e ele não consegue descobrir quem foi o assassino do Ricardo, quem sequestrou a Rose e quem assassinou essas outras duas pessoas cruelmente. Então fica todo este envolvimento, né, a história e tal, e você vai se envolvendo e querendo realmente saber. O final, gostei muito do final da história que o Garcia Rosa criou. Se eu não me engano, teve gente que no comentário, quando eu postei quais seriam as minhas leituras, não sei quem foi que falou que não gostou desse livro. Eu gostei muito, e vou dizer uma coisa aos amantes aí de Agatha Christie. Eu preferi, tudo bem que eu não li, eu só li um livro da Agatha Christie, mas eu preferi a escrita do Garcia Rosa à Agatha Christie. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que ela tem todo o título de A Rainha do Crime, mas eu preferi o Garcia Rosa. Todo o engenho que ele faz na história para te deixar envolvido, para querer saber quem foi. Aqui a gente tem vários narradores. Uma hora é o Espinosa que está narrando, outra hora é a Rose que está narrando, outra hora é o Max que está narrando, e outra hora é o próprio narrador, né, onisciente aí. Então é muito, muito, muito bom. É óbvio que se você olhar este livro pela história de um romance, porque tem uma coisinha ali, você não vai gostar do livro. Mas se você olhar só pelo caso que o Garcia Rosa criou e como ele foi desvendado, e o porquê no final, o que acontece, né? Depois eles descobrem, obviamente, que o Ricardo não foi assassinado, mas que sim, ele se matou. Mas e por que então, se ele se matou, o que aconteceu com o sequestro da Rose e as outras duas pessoas que faleceram? Se ele não morreu, né, assim, se ele não foi assassinado, simplesmente ele se matou. Então, eu gostei bastante do livro. Quero ler outras obras do Garcia Rosa, não por enquanto, porque eu não quero emendar uma coisa na outra, mas recomendo bastante o livro. Muito legal, a escrita do Garcia Rosa, ele descreve os ambientes muito bem, sabe, assim, uma descrição, ele escreve muito bem, você parece que está no lugar e parece que vai conhecendo, sabe, parece que você está vendo o lugar que ele está descrevendo, é muito legal, ele descreve muito bem a história, os lugares, eu adorei mesmo, gostei bastante da leitura do Luiz Alfredo Garcia Rosa. O Silêncio da Chuva. Eu só não entendi, e aí pode ser que eu seja meio lerda para isso, e vocês possam me explicar, o motivo do título do livro. Porque eu não me remeteu a nada a história, O Silêncio da Chuva. Eu não entendi. Então, se você já leu esse livro e quiser me ajudar, me explique, por favor. Aí o segundo livro, deixa eu ver aqui. O segundo livro que eu li foi O Homem Invisível, do H.G. Wells. Eu gostei desse livro, gostei sim, mas entre os dois livros que eu li, eu não li várias obras do Wells, mas entre os dois livros que eu li do Wells, A Ilha do Dr. Moreau fica no top. Talvez se eu tivesse começado a ler o Wells pelo Homem Invisível, talvez eu não tivesse vontade de ler outras coisas, não sei. Eu gostei muito da Ilha do Dr. Moreau, então eu fui com uma expectativa muito grande para o Homem Invisível por causa da escrita do Wells, e eu acho que eu me frustrei um pouquinho, né, comparando os dois, mas não que esse livro não seja bom, é um livro muito bom, tá? Então vamos lá. A história começa já com o Griffin, que é o cientista que descobre a fórmula para se tornar invisível, mas o livro ele já começa com o Griffin invisível, tá? Então vai contando a história, ele chega em uma hospedaria, né, uma hospedagem, e ali ele está tentando meio que, você entende que ele está tentando meio que reverter a situação dele.
porque talvez ele tenha descoberto que não tenha sido tão vantajoso quanto ele pensava ser invisível. Pelo menos é isso que você percebe a princípio. E aí depois ele vai contando a história, as pessoas descobrem que ele é invisível, perdão, e ele vai contar a história no meio do livro, quando ele encontra o Dr. Kemp, que é o médico que acolhe ele, mas tenta prender o homem invisível, e ele vai contar a história para o Dr. Kemp de como aconteceu, como ele descobriu a fórmula e o que aconteceu, quais foram os processos e tal. O que eu pude perceber na escrita do Wells entre o Homem Invisível e a Ilha do Dr. Moreau é o seguinte: o Wells ele trabalha muito com a essência do ser humano, do que o ser humano é capaz de fazer. Ele trabalha com características humanas mesmo. Então o que eu pude perceber aqui neste livro é a crítica ao que o homem ele é capaz de tudo para conseguir os seus próprios benefícios. Não estou generalizando, mas a maioria deles, né? Dá o poder para alguém, aí tem aquele ditado, né? Dê o poder para ela. Aí você vai descobrir quem realmente a pessoa é. Então, neste livro, eu pelo menos só pude observar esta linha de pensamento, tá? Se você já leu esse livro, me fala outras maneiras de eu poder observar essa história. Gostei do livro, sim, mas não foi assim no top do Wells, não. Mas é uma leitura recomendável, tá? Tem até uma citação do Conrad aqui que ele diz assim: o Wells é capaz de colocar a humanidade nas garras do impossível e mesmo assim evitar que ela perca sua essência, a carne e o sangue, o sofrimento e a loucura. Então tá aí, foram esses dois livros que eu li no mês de novembro, tá? Comentem aí o que vocês acharam, né? Se vocês já leram esse livro, me digam aí nos comentários, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.